E ele tem um exército. O seu exército é composto por súditos e por... Quem lembra? Qual é a outra categoria de gente que tem no exército de Satanás? Não, os seres espirituais são os anjos caídos, que eu botei uns olhos assim meio feios para a gente lembrar de seres espirituais. Mas esse reino é formado por uma ou outra quantidade de pessoas. Quem sabe quem são essas pessoas? Porque todos são o quê do pecado? E quem são os escravos do pecado? Os homens caídos. Então, ele é formado por... Os súditos dele são os seres espirituais caídos e os homens ímpios, os homens incrédulos, homens e mulheres incrédulos. Eles compõem esse reino. Não adianta a gente achar que aquela prima que a gente tem, aquela filha, aquela irmã, aquela mãe, que ela não conhece a Cristo como Salvador, ela é escrava de quem? De Satanás. Por mais que a gente ame aquela pessoa, por isso é que a gente tem que pregar para ela, porque na realidade ela é escrava aí de um ser pavoroso, que é Satanás. Ela precisa conhecer a Deus, né? E qual é a estratégia? Quem lembra de uma, pelo menos, estratégia? Senão eu vou chorar. Quais são as estratégias que Satanás usa? Ele marca com a gente como é que ele vai atacar a gente. Eu falei até para vocês que nas guerras que tem aí, por exemplo, eles delimitam critérios. Por exemplo, a Rússia e a Ucrânia, elas podem jogar bomba atômica uma na outra? Porque tem um acordo mundial que não se pode usar armas atômicas. Pode usar arma química? Também não, porque mesmo no mundo, eles quando brigam, quando lutam entre si, eles têm critério. Por exemplo, esse agora no Israel, por que o Hamas, o que ele fez? Ele descumpriu uma regra básica das guerras entre os países. Eles não podem tomar refém a população civil e nem tampouco atacar a população civil. Eles avisam onde é que vão atacar. Porque existem regras para o mundo guerrear. Até para guerrear tem regra. Mas Satanás tem qual regra? Nenhuma. Qual é a estratégia dele? Ele é pai de quê? A estratégia dele é a mentira, o engano e as ciladas. Já pensou você entrar numa guerra dessa? Israel está entrando lá na faixa de Gaza dizendo, sai todo mundo da parte norte, vai para o sul, porque nós vamos bombardear a parte norte. Satanás avisa para a gente onde ele vai atacar a gente? Ele não avisa. E o pior, ele arma cilada. Ele arma engano contra o adversário dele, que somos nós, tá certo? E nós, os cristãos, viu? O mundo ímpio é súdito dele, é escravo dele. Ele não está enganando eles, não. Eles já gostam de ser enganados. A gente tem que cuidado e pensar em nós. E quais são as nossas fraquezas? Agora, essa daqui, por favor. Eu falei muito rápido, não foi, naquela vez? Quais são as nossas fraquezas? Na realidade, é a nossa fraqueza que a gente sempre conheceu. As concupiscências, os desejos da nossa carne caída. A concupiscência da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Ele ataca a gente nesses 3 pontos. Não tem outro ponto para ele atacar. Ou ele vai atacar nos nossos interesses por soberba, ou ele vai atacar nos nossos desejos da carne, seja de comida, seja de sexual, seja qualquer outro desejo da carne, de sobrevivência. Lembra o que Jó falou? Tudo que o homem tem dará pela sua... Jó não, Satanás falou sobre Jó. Tudo que o homem tem dará pela sua carne. Então, para ficar bom, com saúde, o homem faz qualquer coisa. E se ele atacar a saúde de um ser humano, ele vai ficar louco e vai querer procurar a macumba, a reza, ou seja lá o quê, para poder se tratar, não é? Então, são as concupiscências, são isso. São os desejos que a gente tem de ficar bom, saudável, de ficar rico, tá bom? Então, ele vai atacar nisso. Agora, o Jean poderia muito bem ir lá para trás com alguém para conversar com alguém, não era? Alguém pode vir buscar o Jean? Jeanzinho está aqui, ó, conversando, olha ali, louco para sair contigo. Está aqui, vai lá, Jean, ou então fica calado. Vamos lá. Aí nós paramos aqui. Como é que nós podemos vencer esse inimigo? Agora, o que é interessante é isso, gente. Você vê, olha, nós fizemos esse estudo muito rápido e eu não sou nenhuma expert. Mas vocês viram como fica muito pouco do que a gente estuda?
Eu até pensei, vou imprimir esse estudo e vou dar, porque, sério, pode ser que ninguém leia depois, mas é importante que vocês procurem saber onde é que a Satanás vai atacar a gente. Porque se a gente sair daqui, como muitos frequentam a igreja, e quando eu saio do batente, tem uma vida completamente separada lá fora, ou até mesmo dentro da igreja, conhece teoricamente, mas no coração não entrou, a gente vai estar à mercê desse inimigo poderoso e feroz que é Satanás. E o pior, a gente que professa a Cristo, o ímpio quando cai mesmo na desgraça, seja na bebida, no adultério, no roubo, ele não está desonrando a Deus, não. Está desonrando o Criador que o criou, mas não está desonrando diretamente, não. Mas nós, quando caímos, nós estamos desonrando ao Deus que nos salvou, se nós somos salvos. Agora, se a gente está dentro da igreja e não é salvo, eu tenho um conselho para dar. Vá para o mundo. Não perca seu tempo aqui, não. Porque você só vai ter essa vida para viver o seu pecado. Quando terminar o seu pecado aqui nessa vida, quando te der o limite na fronteira, você vai para o inferno. A palavra de Deus diz que só tem 2 lugares, o céu e o inferno. Então, se a gente está aqui e não está servindo ao Deus verdadeiro, ficar dentro de igreja, a gente só vai fazer 2 coisas. Ou perder o nosso tempo, ou prejudicar os outros. Porque a gente vai discordar e a gente vai já ver como é que a gente está prejudicando porque não está usando a armadura de Deus, como é que a gente prejudica os outros irmãos que estão na igreja, tá bom? Então, nós podemos vencer essa batalha como? Com armadura. Ele disse que a gente tinha que vestir a armadura para lutar contra esse inimigo poderoso. Quando eu estava meditando sobre esse estudo, eu pensei, nós temos inimigos ferozes, poderosíssimos. Olha, o Putin e o Hamas são fichinha na frente dele. Porque, olha, nós temos um inimigo dentro do nosso coração, que é a nossa própria carne, nos empurrando porque não presta. É ou não é? Quem não tem um inimigo dentro do seu coração empurrando você porque não presta, para raiva, para aborrecimento, para qualquer coisa, é porque você não ouviu realmente a palavra de Deus e não entendeu. Você está concordando com esse inimigo que tem dentro de você, que é a sua própria carne. E o segundo é Satanás, que é ferocíssimo. Ele não descansa um minuto. Vocês viram quando ele acabou a tentação de Cristo, o que a palavra de Deus diz? Que ele o deixou. Quem lembra dessa parte? Ele o deixou até o quê? Olha como ele é tão feroz. Ele foi tentar o Filho de Deus. Ele já viu todos os milagres que tinham acontecido, sobrenaturais que viria. Ele disse, ele o deixou até no final da vida dele? Até quando ele fosse velho? Até momento oportuno. Até momento oportuno. É isso que ele faz com a gente. Ele nos tenta, nos enfrenta e nos engana até que o momento seja oportuno. Tá bom? Então, Efésios 6, de 11 a 18, está o nosso texto, que nós já memorizamos o 13, hoje nós memorizamos o 12. Então, que Deus nos abençoe e faça com que a gente possa sair daqui, pelo menos assim. Quem tiver dúvida, eu gostaria que pode me parar na hora, no meio do caminho. Pode levantar a mão e falar, fazer a pergunta, por favor, discordar, para a gente conversar e ser um pouco mais didático, tá bem? Então, vamos lá. Nós sabemos que existe... Opa, peraí, ainda deixa eu adiantar aqui o meu estudo. Tá bom. Existe uma luta, Satanás e o seu reino e o cristão. Esse cristão que vai lutar, essa luta que nós estamos falando, é o que está vestindo a armadura de Deus. Porque o cristão que não veste a armadura de Deus, ele não está nesse quadro porque ele já caiu. Ele já sucumbiu. Não tenhamos dúvida. Cada vez que nós negligenciamos uma parte do nosso corpo, o inimigo vai atacar naquele lugar. Então, a luta é entre Satanás e o seu reino e o cristão que vai se preparar para essa batalha. É hoje o nosso assunto, tá bom? Primeira coisa que Deus diz com relação a isso é: tomai toda a armadura. Eu queria frisar para vocês esse pedaço do texto bíblico. Eu queria que vocês acompanhassem comigo aí no texto, que é Efésios 6, de 11 a 18, tá? Tomai toda a armadura. Por que Deus quis colocar frisado toda? Pode falar alto. Por quê? É para deixar um pedaço fora da armadura que ele vai dar para a gente? Não, não é? Tá bom? E ele diz mais. Ele diz que é para a gente ficar firme. O que é ficar firme?
é assumir um posto de vigia. Lá na frente eu vou dar esse exemplo para vocês, mas eu gostaria que vocês entendessem agora. Tomar toda a armadura é você estar preparado com toda a paramenta, o equipamento necessário para a guerra e ficar firme, é estar pronto, de prontidão, para você não ser negligente, você não ficar desapercebido. Eu, quando estava estudando sobre isso, eu tive a curiosidade de ir na internet e pesquisei um pouco sobre essa guerra que está tendo em Israel. E eu fiquei impressionada. Primeiro, com a quantidade de mulheres que estão no front. Eu pensei assim, precisa ficar muita gente lá em Israel, talvez não precise as mulheres ir para o front, elas estão todas preparadas. E eu fui ver o equipamento que eles usam. E mais importante que me chamou a atenção, teve um videozinho que tinha uns belichezinhos e elas estavam deitadas no beliche. Sabe como elas estavam deitadas? Coturno, farda, mochila, não estou mentindo. Roupa toda pronta, com o capacete e o fuzil aqui, ó, dormindo. Na hora que apitou, elas levantaram com o fuzil na mão, já pronta. E se fosse o inimigo que estava chegando na porta? Mais para trás? Se fosse o inimigo que estava chegando na porta, ela estava pronta, firme, equipada e de prontidão, tá certo? É importante que a gente saiba isso. Cada uma das peças da armadura nós vamos estudar hoje. A gente tem que estar com ela vestida, não é só na hora, a gente não tira nem para tomar banho. A gente não tira para dormir. Porque é uma guerra, toda hora o inimigo está na nossa porta, ao momento oportuno ele vai atacar. E a gente tem que estar como aquela soldadinha, aquela militar linda, parecia uma modelo, toda pronta. Eu vi só isso aqui dela também, né? Achei linda. Pronta, firme, perfeitamente pronta para a luta. Então, nós precisamos, a primeira parte da armadura, primeiro, antes de conversar sobre a armadura, esse estudo é feito em cima da armadura que vestia o soldado romano, porque foi de onde o escritor sagrado tirou as peças da armadura para fazer essa analogia com a batalha espiritual. Tá bom? Então, eu não vou falar para vocês sobre vestir a mira telescópica que tem agora no capacete com a tecnologia, porque não foi isso que ele falou. Ele usou a paramento, a roupa do soldado romano. Então, a gente vai primeiro falar a peça do vestimenta do soldado romano e vai fazer essa comparação, que foi o que o escritor sagrado fez. Então, ele disse assim, vou abrir aqui para a gente acompanhar no texto bíblico. O que está escrito aí, Efésios 11, por favor? Onde é que fala do cinto? O 13 diz assim, ó, tomai toda a armadura de Deus e tal, estai, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A verdade é o cinto da verdade que é conhecido. É chamado de o cinto da verdade. O que era o cinto na vestimenta do soldado romano? Era uma peça que envolvia o quadril dele aqui. Era uma peça de couro, geralmente era uma peça com couro grosso para proteger também, porque eles lutavam muito de espada e de flecha. Era uma parte que protegia. Aqui a parte da cintura dele, do quadril e cintura. E servia também para suporte. Olha que coisa interessante. Quando ele comparou isso com a gente, ele diz: cingindo-vos com a verdade. O cinto servia para suporte, ele botava nesse cinto a espada, a adaga, a corda. Se ele ia para uma luta numa região que tinha mata, ele ia ter um terçado pendurado, ele ia ter um cantil, ou seja, ele era um suporte, ele era um apoio que dava suporte a vários outros utensílios. Entenderam? E o escritor sagrado comparou isso com a gente na luta espiritual. A gente precisa, antes de qualquer coisa, vestir o cinto da verdade. E o que é o cinto da verdade na parte espiritual? Vamos lá ver a verdade. Em João 14,6 diz que Jesus é a verdade. Em João 8,44 diz que Satanás é o quê? Homicida e mentiroso. Então, nós temos de um lado a verdade, do outro lado o inimigo poderoso, homicida e mentiroso.
A verdade é o discernimento que nós vamos ter, segundo a palavra de Deus, para tudo que nós pensamos, sentimos ou fazemos na nossa vida. Qualquer coisa que a gente tome de decisão ou de compreensão, se estiver ancorado na verdade, se estiver no suporte da verdade, a gente vai saber o que decidir. Então, por exemplo, moralmente, isto está certo ou se está errado? A palavra de Deus vai dizer. É a verdade de Deus que vai estabelecer para o cristão, que está vestido com essa parte da armadura. Então, a gente precisa saber, por exemplo, a psicologia. A psicologia diz várias coisas. A psicologia é a verdade? Não. Muitos cristãos estão indo atrás de psicologia? Sim. Tem muito cristão que faz a faculdade de psicologia. Vocês sabiam que psicologia, o pai da psicologia são homens psicanalistas e médicos que receberam, tem deles que diz, o Freud diz claramente que ele recebia em sessões mediúnicas dos seres espirituais toda a teoria dele. Está nos livros. E eu vou atrás de psicologia para educar o meu filho? Para poder ter o meu relacionamento com meu marido, com um psicólogo orientando a gente? O humanismo está tentando há séculos resolver o problema da humanidade e não vai conseguir nunca. Por quê? Porque só a verdade resolve o problema do homem. Tá bom? Então é isso. O cinto que dá suporte a tudo, a muita coisa, é a verdade. E a verdade nós encontramos somente em Cristo. Deus é o único que tem a verdade. Eu coloquei aqui uma coisa interessante para contar para vocês, para encerrar essa parte do cinto. Quando eu me converti, eu conheci um ser, uma coisa, algo que era muito maior do que qualquer coisa que eu já pudesse ter pensado ou imaginado. Não existia nada tão grandioso como aquilo que eu tinha conhecido. E um cântico que logo mesmo no período que eu aceitei a Cristo como Salvador, que falou muito no meu coração, que eu não esqueço até hoje, ele diz assim: não mais eu, mas Cristo em mim. Isso é a verdade. Não mais eu, mas Cristo em mim. Quando nós pensamos por nós mesmos, nós estamos com humanismo no nosso coração. Quando nós pensamos o que Cristo diz sobre isso, a gente pode até brigar. Ah, mas Cristo diz isso, mas eu não vou dar conta, não. Ah, não acredito. Isso aí tem certeza que Cristo disse isso? Dá a palavra e mostra. Mas a gente vai para o caminho certo e vai estar preparado para a batalha contra o inimigo, se a gente for atrás do que Deus diz, que é a verdade, tá bom? Aí depois ele diz o quê? Cingindo-vos com a verdade, tomai cadê? Sim, e vestida a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? A couraça da justiça, no soldado romano, era uma peça que vinha dos ombros até aqui perto do ventre. Os mais simples usavam de metal, mas os mais nobres, os oficiais, tinham todo um couro por baixo e as partes importantes tinham metais para poder evitar que entrasse a flecha, ou a facada, ou a espada, né? Então era isso, era uma proteção que ele tinha em toda a parte dos lombos dele, da costa e da frente, tá bom? E o que isso quer dizer espiritualmente? 2 Coríntios 5, 21, quem quiser anotando os versículos que eu falo, porque eu não vou lá, porque senão ficaria para 6 meses o estudo. 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus, tá bom? Em 1 João 2, 1 diz assim: vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus o justo. A justiça de Deus, espiritualmente falando, é a proteção que nós temos. Aí eu digo para vocês, só falar assim, a justiça de Deus, a gente fica assim, mas sim, irmã, mas e aí? Como é que é na prática essa justiça? Como é que ela vai me ajudar? Não é isso? Se tiver dúvida em qualquer situação, qualquer determinação, se nós estivermos vestidos com a justiça de Deus, nós vamos saber nos defender do ataque do inimigo. Como é isso? Deus, nós somos pecadores, vendidos à escravidão do pecado, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não temos nenhuma chance de salvação.
Deus enviou o seu Filho perfeito ao mundo. Ele teve uma vida perfeita, santa, sem pecado. Ele morreu. O salário do pecado não é a morte? Jesus precisava morrer? Ele nunca pecou, porque ele morreu. Porque Deus colocou os pecados daqueles que creriam em Cristo. E ele cravou na cruz. E nós que somos pecadores miseráveis, sem compreensão de nada, ele trouxe a justiça perfeita de Cristo, que teve uma vida perfeita, morreu perfeito, ele colocou sobre nós. Agora eu pergunto, a gente entende e crê nisso? Que essa justiça que Cristo viveu, e os pecados que nós o nosso salário que a gente iria receber era desses pecados que nós somos e cometemos. Deus colocou em Cristo e cravou na cruz. Cristo, a justiça perfeita dele, ele colocou em nós. A gente acredita nisso? Porque é essa justiça que vai proteger a gente. A justiça de Deus é Cristo. Mas não aquele Cristo que a pessoa fica aos gritos, berrando, falando alguma coisa, que não entende, que não conhece, que não crê na Bíblia. Não é esse Cristo que eu estou falando. É aquele Cristo que está na palavra de Deus, nas Escrituras. Então, essa justiça, a gente vai em todas as situações, quando vierem as tentações, as flechas do inimigo, nós vamos saber que nós temos que honrar a esse Deus que nos salvou. Esse Deus nos colocou nos lugares celestiais. Ele nos deu a justiça dele. Eu vou continuar no pecado? Se eu criei verdadeiramente? Não tem sentido algum. Então, quando a gente vê aquelas pessoas que professaram a fé e vão para o pecado, para a miséria, continua pregando o evangelho para ela, porque na realidade ela nunca creu. Pode ser que um dia Deus tenha misericórdia dela. A justiça, a couraça da justiça vai fazer com que você entenda, compreenda que essa figura que eu coloquei aqui, figura não, essa verdade, essa realidade foi aplicada na nossa vida de verdade. Você tem vergonha de pecar, mas não é dos irmãos da igreja, não. Você tem vergonha de pecar, é de Cristo. Sabe quando a gente está negligente, seja com a leitura, seja com aquela preguicinha que bate, que não é só em menino que bate, não, hein? Porque se vocês não batem em mim, bate. E muito grande. Mas eu sei que eu tenho que honrar aquele que me deu a justiça dele, a vida santa e perfeita. Eu não tenho capacidade de dizer, como ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Eu não tenho ainda essa capacidade, nem vou ter nessa terra, nessa carne. Mas eu tenho um alvo, que é ele, o que ele falou. Então, eu preciso buscar. Isso você está protegido, assim como aquela parte protegia o peito, coração, órgãos principais do soldado, a couraça da justiça vai proteger a nossa integridade. O quem nós somos diante de Deus, ela vai proteger a gente, quando a gente está vestido nisso, na justiça de Cristo. Eu fui salva pelo Deus eterno, que pagou pelos meus pecados. Então, eu vou viver uma vida digna desse Deus. Tá bom? Aí, opa, eu nem botei, esqueci, ó. A couraça da justiça, olha que linda. Vocês repararam que nossa armadura é cor-de-rosa? Eu achei linda essa armadura. Olha, eu tinha muita armadura escura, mas digo, no dia que eu for para a guerra mesmo, eu quero uma armadura cor-de-rosa. Então, agora a gente viu que o próximo ele diz assim, olha, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, nós já temos o cinto da verdade, nós já temos a couraça da justiça, agora nós temos calçar o evangelho da paz. Olha, quando eu falo em evangelho da paz, tem uma parte maravilhosa, mas vamos deixar para depois, vamos lá. O que quer dizer primeiro no soldado? Era aquela sapatilha, eles chamam até de caliga ou calceus, um sapato mais pesado, ou até um mais leve para os oficiais que eles usavam, mas ele protegia o soldado nos caminhos que ele ia andar. Já pensou ele fosse descalço? Ou com sapato frágil? Era um sapato especial para a guerra, assim como hoje nos uniformes que eu fui pesquisar, tem aquele coturno grosseirão, que é para o soldado mais simples, mas tem também os sapatos caríssimos para aqueles que podem ter, ou então estão numa patente mais, né? Então, eles precisam. Então, esse calçado, o que ele faz? Significa prontidão. Significa preparação. Você está pronto e preparado todo momento, calçado por todos os lugares que vai andar. Aonde você for, se você estiver com
com o evangelho da paz no seu coração, você vai estar preparado nos seus caminhos, tá certo? Em 2 Coríntios 8:18 diz assim: nos reconciliou e nos deu o ministério. Deus nos reconciliou e nos deu o ministério. Ministério da paz. Só que tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Vocês sabem Romanos? Todo mundo conhece esse versículo. Eu sempre sei o versículo, mas nunca sei a referência. Mas a referência é Romanos 8, 35 e 39. 39. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aí vocês lembram do que seria? Ele diz, nem tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, porque eu estou bem certo que nem a morte, a vida, os anjos, os principados, as coisas do presente, as do porvir, poderes, altura, profundidade, dá até cansaço de ler tudo. Ficou alguma coisa de fora que vocês imaginaram nesse versículo, que Cristo disse que não nos separaria do amor de Deus? Ficou não. Ele diz altura, profundidade, largura, e qualquer outra criatura, ou seja, qualquer outra coisa que você tiver lembrado, ele diz que nada não vai nos separar do amor de Deus. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês agora. O homem ímpio, a mulher ímpia, o menino ímpio, a moça ímpia, o adolescente, ele está ligado pelo amor de Deus a Cristo? Ele está? Ele está? Não está. Só quem vai ter o evangelho da paz para estar firme nos caminhos de Deus, do ministério da paz, é aquele que está unido a Cristo pelo amor de Deus. E só aquele que um dia creu verdadeiramente e se converteu. Aquele que está na igreja e que acha que pregar o evangelho é para missionário, vamos pensar direitinho se nós estamos realmente unidos a Cristo pelo amor de Deus. Ele diz que não nos separaremos nunca desse amor. E o Evangelho da Paz é um ministério que ele disse que deu para a gente. Ele disse só para os que são escolhidos para o ministério de missionário? A gente já ouviu isso várias vezes, todo pastor prega, todo missionário prega. Gente, mas nós entendemos isso verdadeiramente? Nós entendemos que a gente não deve ficar em casa no dia que tem um trabalho para ser feito para Deus? Nós entendemos que quando a gente não tem um trabalho para fazer para Deus, a gente tem que cavar um trabalho para fazer? Eu não fui para a igreja, mas eu tenho um primo para visitar que eu vou lá falar uma palavra para ele. Ficar em casa desocupado enquanto os outros estão na guerra está sendo um escândalo mundial agora. O filho do primeiro-ministro de Israel, todos os jovens da nação estão na guerra, em idade militar estão na guerra. Reservistas foram convocados. O filho dele está em Miami, porque não foi convocado. A gente quer ser esse que causa escândalo para o nome de Cristo, que não foi convocado? Cristo convoca a todos. Todos nós. E a gente não se iluda, não foi para irmos para os confins da terra de início, não. Tem gente que vai, tem gente que saiu lá da Irlanda e veio parar aqui em... Não é o nome do lugar que ele foi? No interior do Acre, né? Mas a gente pode ser missionário aqui na cidade. Como é o versículo? Vamos lá? Ele diz assim, olha, Atos 1:8 diz assim, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu me converti já velha, eu não era criança. Velha não, para as meninas de 34 anos não se acharem velhas. Mas eu já tinha uma adulta, né? A gente começar um ministério já lá para os confins da terra, já cheio de enxaqueca, cheio de problema de saúde, é meio complicado, né? Melhor começar mais novinho. Mas a gente queria servir. E não era no interior, não, porque eu não tinha saúde, nem o meu marido não tinha saúde para ir para o interior, não. Mas desde que a gente entendeu a salvação de Deus, que a gente serve em igrejas onde faltava obreiro. Tem gente que não vai nem para as outras igrejas, não vem nem para a sua. Graças a Deus que a nossa igreja é uma igreja envolvida, que a gente fica preocupada se faz duas atividades na sexta e no sábado, porque está todo mundo na sexta e está todo mundo no sábado de novo, aí vem todo mundo para o domingo de novo, a gente entra em exaustão. Mas tem muita gente que não faz isso. Então, o Evangelho da Paz é para que a gente abrace esse ministério. Então, o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçado os pés com o Evangelho da Paz. Quem mais? O que tem escrito aí? Tomando o escudo da fé. Olha que lindeza. O escudo da fé. É maravilhoso.
O escudo, ele se está tratando para o idioma original, ele está tratando não daquele escudo pequeno, redondinho, que a gente ele segurava assim só no braço, não. Ele está falando de um escudo grande, daqueles que eles, se juntar 2, 3, 4, assim, um do lado do outro, ele protege todo mundo ali junto. Vocês já viram isso em filme? Tem aquele escudozinho que é o redondinho aqui do braço, né? Mas esse escudo que ele está falando é um escudo grande, que ele tem, que pode segurar aqui assim, mas se ele fez, se acocorar embaixo do escudo, ele está protegido. Isso é o escudo que foi o escutum dos soldados romanos, é uma estrutura metálica, e também, muitas vezes, eles tinham couro bem dentro, eles molhavam bastante esse couro, para que ele pudesse apagar os dardos acesos, as flechas acesas. Quando batia no escudo, ele era molhado, encharcado, ele apagava. E tinha ferro também, um metal, ferro não, metal para proteger o soldado, tá certo? Então, vamos ver o que isso representa na nossa vida espiritual. 2 Coríntios 10:4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Vou ler de novo, tá? Quem quiser anotar, por favor, anote para quando chegar em casa ler. 2 Coríntios 10:4 diz assim: porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais. Não vou brigar com você de boca, bater boca com a irmã, porque eu estou com o meu gosto, ela está com o gosto dela, não. Ele diz o seguinte: essas armas são poderosas em Deus para anular sofisma. Sofisma são mentiras, enganos. Satanás, ele vai mandar enganos para a gente. E a gente perde tempo discutindo com a irmãzinha ou com o irmãozinho dentro, e e não está prestando atenção que o engano e a mentira está tomando conta dos nossos filhos nas escolas. Até médico, eu lembro que eu ouvi uma irmã falando que a pessoa leva uma menina adolescente para um médico, achando que ela está indo para uma pessoa de responsabilidade. A médica disse as coisas mais bárbaras do mundo, que a menina estava doente porque precisava namorar. Já pensou uma irmã ouvir um negócio desse? Não, tá não, meu filho, tá não, precisa não. A resposta foi essa. Isso são sofismas. Mentira, ela está trazendo para uma coisa que é medicina, um engano de Satanás, que as meninas já estão ficando perturbadas, adolescente, porque ela tem que namorar. Isso é um sofisma. As nossas armas são poderosas para derrubar os sofismas. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz a verdade. A gente não precisa estar iludido com as mentiras que Satanás manda, tá certo? Esse escudo da fé, para quando bater uma imundície dessa, ele bater e voltar. Nós estamos equipados com esse escudo. Muitas vezes as aflições do justo, o Senhor livra. São outras setas também que são. A gente viu que Satanás infligia doenças às pessoas nos evangelhos, não vimos? Aquele homem que ficava preso em cadeia, que estava preso, tinha 6.000 pessoas, porque ele disse que o nome dele era Legião, que tinha dentro, né? Dentro dele tinha 6.000 espíritos maus. Então, eles estão à disposição de Satanás. Satanás também pode mandar doença. Ele levou uma doença para Jó, e Jó era fiel a Deus. Então, a gente tem que ter a fé, vai nos livrar, vai ser um escudo para a gente, para quando vierem essas coisas para a gente saber se vem de Deus ou não. Tá certo? Para aceitar quando é para aceitar, e para rechaçar quando é para rechaçar. Então, às vezes, Deus permite que a gente passe por tribulações para nós ficarmos mais fortes. Eu sempre gosto de pensar assim, que a doença que eu tenho é porque, não estou dizendo que eu fico, legal que eu estou doente, eu vou ficar mais forte. Não é assim, né? A gente dá aquela baqueada, mas a gente, no fundo do coração, quando sabe que Deus está olhando para a gente, está vendo, a gente se conforta, não é? Fica reconfortado com isso. Então, a fé vai livrar a gente de muita coisa, muitas dificuldades, tá certo? Aí tem evangelho, esse evangelho que está sendo vendido, isso é que eu quero falar mais uma vez para vocês. Nós estamos num período onde as igrejas fiéis a Deus estão quase sumindo da terra. E o evangelho que está aí, como eu já falei uma vez para vocês, e também vou repetir, mulher, tu é uma mulher de tanta fé para estar doente? Disseram para mim. Não foi de maldade, não. Foi até de amor, mas ela, na igreja que ela estava, não podia ter doença. E eu falei, eu tenho fé para ser saudável e eu tenho fé para ser doente. A minha fé não some se eu estiver doente, não. Pelo contrário, ela se fortalece.
Eu saio de cada crise, eu saio mais feliz, firme. O corpo debilitando, mas o espírito, por quê? Porque eu tenho o escudo da fé. É ela que me protege, a fé. Mas a gente está ouvindo que os irmãos das igrejas malucas, da prosperidade, da saúde perfeita, todo mundo maravilhoso, eles estão dizendo que ninguém pode ter saúde, né? Ou ninguém pode ter doença, né? Tem que estar todo mundo saudável, rico, bonito, fazendo a fé, dando seu dízimo, para ficar todo feliz. Aí eu acho que eles ali eles não leram e arrancaram, eu acho que a página do livro de todas as Bíblias dos fiéis das igrejas dele. Porque se a gente for para Hebreus 11, a gente vai ver pessoas que seriam expulsas dessas igrejas, não é não? A pessoa, se chegasse lá e dissesse assim, escaparam ao fio da espada, foram torturados, sofreram escárnios, cadeias e prisões, apedrejados e tentados, cerrados ao meio, necessitados, aflitos, maltratados, vestidos de pele, olha, não tinha nem roupa chique. Esse escudo da fé é para que a gente possa, como disse o apóstolo Paulo, tanto eu sei estar na abundância, na fartura, como na escassez. Tanto sei estar honrado, como sei ser perseguido. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é nos carros que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu quero riqueza, dinheiro. Não. E isso é que o escudo da fé vai fazer com a gente. Ele vai fazer com que a gente possa, no momento da bonança, da alegria, estar na igreja, está visitando, está fazendo alguma coisa, ou mesmo que estiver trabalhando, está testificando no seu trabalho. Tem muita gente que trabalha e não pode estar dentro da igreja direto, nem tampouco evangelizando, mas ele pode evangelizar no trabalho dele. Na hora que ele tiver a oportunidade, abre a boca e fala. Testifica. Testifica para o colega da escola. Não deixe as pessoas duvidarem se você é crente, não. Mostre para todo mundo que você é crente. Vista o seu escudo, aliás, nem tire, né? Tem que dormir com o escudo, com a armadura. Então, você não tira a armadura para nada, que você vai estar pronto na escola, em todo canto. No futebol, os meninos que vão querer dar o chute, na hora que eles estiverem com a armadura, vai pesar aquela botina bem grossa do Evangelho da Paz. Ele diz, opa, eu posso dar um chute nesse daí, depois vou falar de Jesus para ele. Ele vai ver que eu sou um miserável de um vingativo. Opa, já não vou dar aquele chute. Né? Então a gente precisa saber disso. Quando a fofoca chegar até nós, não vamos passar para frente, não, porque vai ter um dia que a gente vai precisar consolar aquela irmã, confortar. E se aquela que é fofoqueira não é crente, a gente pode querer falar de Cristo para ela. Então a gente precisa saber que a fé vai livrar a gente de problemas graves e vai honrar o Deus que nos salvou, tá bom? E qual é o próximo? Eu dei só um exemplo. Vocês lembram o que Moisés, por que Deus elogiou Moisés? Por ele disse assim, olha, ele abriu mão dos prazeres ilusórios do pecado e preferiu o quê? Sofrer com o povo de Deus. Sofrer com o povo de Deus. Então, se a gente está passando por dificuldades, se tem pouca gente para trabalhar e tal, vamos tentar ser firme. Vamos sofrer com o povo de Deus aqui. As igrejas que estão com muito hino, com muito especial, com muito festejo, estão lotadas. A gente quer lotar a nossa igreja de ímpio. Basta fazer muito especial, muita festa, muita rumba aqui, que todo mundo vem. Muito filme, muita música para os jovens, que vai lotar. Mas não é isso que a gente quer. Vamos ficar firme, tá bom? Aí ele diz assim, tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? O coração de vocês, pense aí, que vai falar sobre o que o capacete da salvação? Além de salvação mesmo, né? Porque o capacete do soldado, ele protegia a cabeça, ele era de metal, mas ele era forrado com conforto, para ter um conforto, que aquele metal purinho não ia ter quem aguentasse. Ele ia ter um conforto, e ele, conforme a patente ia aumentando, eles tinham cada penacho maravilhoso. Vocês já viram que cada elmo que tinha maravilhoso? Né? Os soldados usavam um negocinho mais simples, né? Mas sabia que nós podemos ter patentes na palavra de Deus? A gente pode ter um elmo michuruquinha, só aquele negocinho que parece assim uma touquinha de banho, né? Grudadinha na cabeça, sem conforto nenhum. Mas a gente pode estar confortavelmente vestida com a salvação de Deus. E a gente está com aquele elmo que a gente passa com honra, feliz, porque eu sou um salvo.
Não para menosprezar ninguém, mas para ter honra e honrar o Deus que nos salvou. Isso é que fala o capacete. Ele protegia os olhos, vinha até aqui assim, né? E protegia o ouvido, protegia a cabeça. E também fala sobre beleza. Então, quando a gente vê o capacete da salvação que ele manda, a gente deve pensar em proteção, segurança e beleza. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2, e agora e as meninas sabem, vão me ajudar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos parar aqui. Ele disse que a gente pode estar cada vez mais perto de Cristo, porque a beleza do crente é se aproximar de Cristo, é mostrar Cristo na nossa vida. Não é verdade? Tem outra beleza? Não adianta você ser bonitona aqui na carne, não. Você não vai conseguir nada lá no céu. A beleza que ele quer é que a gente exale o perfume do conhecimento de Cristo, que a gente mostre Cristo na nossa vida. E como é que a gente vai conseguir isso? Através da não se conformar, não se moldar a este presente século. Ser diferente. Quando eu era criança, os crentes eram conhecidos. Passava uma crente, a gente já sabia que era uma crente passando. Eu não estou dizendo que eles são melhores nem piores que a gente, não, mas eles tinham honra e alegria de dizer que eles eram crentes. Eles eram crentes. Ou o menino não vinha para a igreja com blusa rasgada aqui no ombro, não. Já vi gente aqui vindo para a igreja rasgado assim, meio no ombro aqui. Gente que né? Então eu fico pensando, como é que nós podemos estar com um capacete da salvação, olha, eu quero o meu bem grande, só que está difícil de conseguir esse grandão. Mas a gente tenta. Então, ele diz assim, renovando a mente, renovar, tirar a velha e trazer a nova mente, a mente de Cristo. Isso é o capacete da salvação. Quando você tiver com a sua ideia na cabeça e quiser dar a sua opinião, você diz, opa, estou sem um capacete, espera ainda. Pega ali a Bíblia e diz que tem um prêmio. Olha o nosso penacho bonito lá. Eu não sei como é o nome daquele enfeite. Ele diz assim, transformei pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanto mais próximo você está de Cristo, quanto mais você conhece a Cristo, quanto mais você exala o seu perfume, quanto mais você mostra a salvação na sua vida, mais você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, mais você sabe e é feliz porque você conhece a vontade de Deus. Então, esse é o capacete da salvação, tá certo? E aí ele no final diz assim, tomai também, e a espada do Espírito que é? Eu esqueci de novo de botar, vocês nem me avisam. Olha o capacete, que lindo. E a espada do Espírito que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, lembra que eu falei que o cinto era até para colocar a espada, não é? Bem interessante que ela seja a palavra de Deus e o cinto da verdade. Muito interessante também, né? É um instrumento de defesa e de ataque. Você pode, na hora que alguém vem falar com você, um sofisma, uma mentira, uma ilusão, um engano, você pode se defender e atacar também com a palavra de Deus, não com perversidade nem com raiva no coração, mas para que a pessoa saiba. E se for um inimigo, um filho de Satanás mesmo, daqueles que quer te perturbar e te prejudicar, ataque mesmo com a palavra de Deus. Está escrito assim, não é isso. Não é assim que está na palavra de Deus. Tá bom? Hebreus 4, 12 e 13 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e é apta para, eu cortei um pedaço, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Se junto com a armadura de Deus você tem a espada, o conhecimento da palavra de Deus, que é a verdade, todo mundo vai ficar manifesto na sua frente. Você vai conhecer as pessoas. Você não sabe dentro do coração dela o que se passa, mas você sabe quem ela é diante de Deus. Não importa o que ela está pensando dentro da cabeça do coração dela. Mas o que ela pensa sobre Deus, você sabe pela pessoa. Se você conhece a palavra, você sabe se a pessoa conhece a Deus ou não. Pelos frutos, a palavra de Deus diz que a gente vai conhecer. Tá certo? Então é importantíssima a palavra de Deus. Vamos pensar assim, 2 exemplos.
de pessoas que tiveram contato com o inimigo, esse inimigo feroz, perverso, mau, traiçoeiro, e como elas reagiram. Eu espero que pelo menos isso, olha, de todo o estudo, eu queria que vocês gravassem isso. Olha o que ele diz. Eva, lá no Éden, Satanás chegou para ela e disse assim: é verdade que vocês não, é isso que Deus disse, que vocês não podem comer da árvore do jardim? Não, nós não podemos comer nem tocar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ela foi primeiro. Ela negociou com Satanás, argumentou e ouviu. Ela ouviu, negociou e argumentou com Satanás. Se ela tivesse virado as costas, ela teria dado ouvido a Satanás? Não, né? Mas olha, tem certeza que é isso? Olha, pois na nossa igreja a gente faz festa, a gente canta, é todo mundo batendo. O que tem bater palma? O que tem dançar? Davi dançou, Miriam dançou. Ninguém disse que a Miriam ficou leprosa, né? Vamos ficar leprosa também, igual a Miriam, né? Davi teve uma desgraça na vida dele. Não estou dizendo que foi porque ele dançou, não, mas estou dizendo que eles pegam um pedaço da vida de um personagem maravilhoso, que eu acho que os dois foram maravilhosos, tanto Miriam como Davi, que pecaram, cometeram erros, mas eles pegam o pedaço que interessa e dizem assim: como assim na tua igreja não pode os jovens? Não pode namorar? Ai, pois na nossa, olha, namora todo mundo, e fica todo mundo fornicando, e depois fica todo mundo grávido, e é cheio de filho, desgraça a vida. Eles não dizem isso, mas eles dizem: como não pode? Que é isso? Está errado. Se você conhecer a palavra de Deus, se tiver a palavra de Deus, me mostre na Bíblia que pode. Me diga, me mostre. Porque não é assim que eu li, não. A Bíblia que eu conheço, ela diz assim, assim, assim. Então, você pode argumentar segundo a palavra de Deus, e não como Eva fez. Ainda nem conhecia a palavra de Deus direito e citou errado, né? Tem outro personagem maravilhoso que também Satanás foi lá e foi para cima dele com tudo. Quem foi? É um personagem bem famoso. Não, é outro mais famoso ainda. Quem? Jesus. Satanás foi para Jesus e disse assim: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. A palavra de Deus diz que ele teve fome, muita. Aí ele pegou e disse: está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Aí ele diz assim, pegou, ele levou, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que ele oferece hoje para a gente? Mesma coisa. Concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Olha, eu te dou o mundo. Estuda muito que tu vai ficar rico, tu vai ter carro, tu vai viajar. É isso que ele oferece. Aí perde a alma. Valeu? Não. Seja negligente, não estuda não, tá aí. Todo mundo que fica estudando, consegue o quê na vida? Nada. Também ataca assim. Eu vou estudar porque a palavra de Deus diz que tudo que vier à minha mão eu farei conforme as minhas forças. Está escrito. Mas se a gente não souber o que está escrito, a gente não vai poder argumentar. Então Jesus usou uma única palavra, duas palavras, está escrito. Que é o que nós devemos fazer. Conhecer a palavra de Deus, vestir o cinto, a couraça da justiça, os pés do evangelho da paz, embraçar o escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Eu quero ver se a gente não vai estar nesse momento, depois de estar toda equipada, se a gente não vai dizer, está escrito. E se aplicar a conhecer, as pequenas, se apliquem a conhecer, deixa o quadrinho, deixa o desenho, que isso não vai te ajudar na hora do Satanás vir te tentar. Ele não vai ajudar. Os filmes mundanos não vão ajudar, as músicas do mundo não vão ajudar. A senhora que escuta o conselho daquela senhora contra o marido, sem conhecer a palavra de Deus, também não vai ajudar. Tá certo? Então, vamos concluir. Aqui. A palavra de Deus diz mais, olha aqui, ó. O 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Orando em todo o tempo. Toda hora a gente deve estar orando e buscando a Deus para que Ele nos livre do mal. Tá certo? Livrar de nós mesmos, mas é um outro estudo. Esse aqui nós estamos falando para Ele nos livrar do assédio de Satanás. Não é nem assédio, não, é ataque.
ataque. Ele está atacando. Cada vez que a gente vai para o telefone, perde 1h30 no telefone, 40 minutos no telefone, a gente deixou de fazer um bolo para o marido e para o filho quando chegasse em casa, a gente deixou de estudar para não chegar e passar vergonha na escola, a gente deixou de ter uma conversa com a irmã sobre a palavra de Deus, com um irmão, deixou de ficar com os filhos conversando, brincando com o filho menor. Então, cada vez que a gente está no telefone, a gente está gastando tempo com o que não é pão. A gente precisa orar o tempo todo. Tiago diz assim, ó, em Tiago 1, 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Não adianta a gente dizer também que Satanás... a culpa é de Satanás. Não, não. Deus diz claramente que ele te disse que tu enfrenta uma batalha e ele disse que teria uma armadura para ser vestida. Para você vencer essa luta. Não adianta a gente botar a culpa em Satanás, não. Porque Tiago diz assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Primeiro a gente maquina, ó. O vício do telefone chega, corrói, fica assim. Ai, meu Deus, o que está acontecendo que eu não vi hoje? O jogo. Então, ele diz assim, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Toda armadura nos é dada por Deus. Cabe a nós usá-la e vigiar. Era aqui que eu ia entrar com o exemplo do soldado que eu falei, da soldada lá, linda, deitada, dormindo, com a cabeça chega estava assim, com a altura do capacete, com o trambolho nas costas e deitada lá. E assim é. É assim que se vigia. Porque se ela deixou a espingarda do lado, se ele entrar sorrateiramente o inimigo, ele já tirou a espada, no caso era o fuzil. Então ela já dorme assim, um minuto que ela tem para descansar, ela está ali toda pronta, de coturno e tudo. Na hora que disser, apitou, ela está em pé pronta. Então, gente, orando e vigiando. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Então, se ele diz claramente, a palavra de Deus não mente, ele diz que quem é nascido de Deus não é que não possa pecar, que não, ele não deve, mas a gente acaba cometendo erros. Mas olha o que ele diz. Aquele que nasceu de Deus, é em 1 João 5, 18 e 19, ele diz assim, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Olha que promessa linda e maravilhosa. Aquele que nasceu de Deus não vive em pecado. Se não vive em pecado é porque ele está com a armadura todinha, não tá? Olha a diferença, o pecado de um lado, quem vai para o pecado leva, por um acaso, o capacete da salvação, dizer para todo mundo, olha, eu sou crente. Ele está com o evangelho da paz, dizendo, olha, assim foi que Jesus disse, isso não está certo, é assim a verdade. Ele está com a verdade na mão, com a espada? Não está. Então, ele está dizendo claramente, 1 João 5, 18, 19, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, é um lado. E o outro, ele diz assim, olha, e o maligno não lhe toca, porque Deus guarda. Então, a gente precisa estar com essa armadura, tá certo? 1 João 5, 4 diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Olha aí. Vocês viram a meninazinha lá que estava sem? Ela está no meio do mundo, não está? Lembra que eu falei que é um reino? O limite, a fronteira do reino é a morte. Aí a gente está ali dentro daquele mundo, todos nós aqui, estamos aqui dentro. Só que se nós estivéssemos sem proteção e sem capacidade de vencer o inimigo, nós seríamos, ou não seríamos súditos, porque nós não somos seres espirituais do mal, mas nós seríamos escravos do pecado, não é verdade? Mas só que quando nós vestimos a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, olha como nós ficamos. E não só uma, mas tem outra também, no trabalho, tem outra na escola. E assim nós vamos estar prontas para vencer o inimigo, a batalha do cristão. E ao longo da história, para concluir verdadeiramente, já concluí 3 vezes, todas as eras, os cristãos viveram e vestiram a armadura de Deus. Os cristãos fiéis a Deus vestiram essa armadura. Eu botei várias armaduras de modelos diferentes, várias roupas de guerra diferentes, para que a gente entenda que cada época teve a sua tentação, teve o seu ataque. Satanás mudou de tática e de estratégia. Tá certo? Mas a armadura de Deus, a gente não pode estar adaptando ao mundo, e sim
Vamos ver se a gente lembra? Eu vou dizendo o cinto e vocês dizem o que ele representa, tá certo? O cinto a couraça o evangelho. Agora eu falei, era o sapato, no evangelho da paz. O escudo, o capacete e a espada. Que Deus nos abençoe e faça com que a gente não esqueça, leia, estude, esqueça as coisas que esse mundo mal traz para a gente, porque é só ilusão e engano. Satanás quer desonrar. E não se iludam, Satanás não tem nada contra a gente. Pessoalmente, não. Ela quer matar a gente porque ele é perverso. Mas ele quer desonrar o nosso Deus. E a gente é que sabe se a gente vai ser um instrumento de Satanás para desonrar o nosso Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, Deus, por cada irmã, senhora, jovem, Senhor, que chegou aqui, meu Deus, para ouvir da tua palavra. Faz com que nós sejamos, Senhor, senhoras edificadas na tua verdade, meu Deus, que nós estejamos, cada vez que olhemos uma para a outra, vejamos a tua armadura, Senhor, sobre cada uma de nós, meu Deus. Muito obrigada pelo teu tão grande amor e obrigada porque o Senhor me deu a oportunidade de estudar da tua palavra e me dedicar e aprender mais de ti. Sê conosco, Senhor, ainda com o lanche que nós vamos fazer, abençoa, guarda-nos de todo mal. No nome de Jesus, amém.